Não rezemos para ser protegidos dos perigos, mas para não ter medo de enfrentá-los. Quem é Malala? Pergunta o membro do Talibã, olhando dentro do ônibus escolar. Uma das minhas primeiras lembranças quando criança é da minha avó lendo um livro para mim. A gente acha que quando é assim, criança, as coisas passam mais desapercebidas. Mas é ali, numa simples leitura, que um mundo de possibilidades se abre e a gente começa a conhecer um pouquinho da vida. Como que foi a primeira vez que o senhor chegou aqui e foi contar a história para as crianças? E vai precisar perguntar para o banheiro, porque sempre dá aquele nervoso, desarranja tudo, até hoje. Né? Nós ficamos todo o tempo da pandemia parados. Né? Voltamos, acho que em abril do ano passado. Não faz um ano que a gente voltou. Toda terça-feira, 19 horas, tem contação de histórias na Livraria Eureka. Claro, agora está tudo parado, tudo fechado, atendendo por telefone, WhatsApp, delivery. Mas estamos torcendo para que todos estejam bem e que logo, logo, a gente possa, com toda segurança, com toda tranquilidade, voltar às nossas contações das terças-feiras às 18 horas. Hoje eu vou contar para vocês uma história maravilhosa, lindíssima. Essa volta já foi algo assim emocionante, né? Porque você quer saber quem vai vir, quem não vai. Agora, só fazer um gancho, que o senhor falou da contação, tudo, a gente vê que o senhor está de máscara. E ali, enquanto a gente estava conversando antes de começar, o senhor falou, por conta do que a gente teve na pandemia, de pensar nisso que está lidando com criança também, para a segurança dela. O senhor pode falar só um pouquinho para mim sobre isso, que eu acho importante a gente trazer isso também. A máscara é uma proteção, tanto para mim quanto para eles. Né? Eu estou aqui contando história, se me der um acesso de tosse, eles estão aqui embaixo. Né? Eu sento num banquinho menor do que esse, mas eu estou próximo a eles. Ou eles, e criança como adulto também, se um tosse, todos tossem. Então é um cuidado. Né? Eu já tenho 75, então eu tenho que tomar cuidado por mim e por eles. Cada ano você tem uma formação de plateia. Né? Renova e alguns permanecem e por aí vai. Sempre a gente tem criança nova e sempre tem aqueles que estão voltando. Mas é sempre uma emoção nova, porque às vezes é uma história. Essa que eu vou contar hoje, eu nunca contei. Então você fica mais atento. Né? Claro que as histórias, elas têm muita proximidade uma com a outra e tal, você se acostuma, né, com a contação e tal, mas cada dia você tem um tipo de plateia. Você tem uma plateia mais quietinha, uma que não para de falar e por aí vai, né? Olha um ônibus, igual que vocês andam. Malala é a menina que não tem medo.
vou me fortalecer com o conhecimento, diz ela. Foi quase que simultâneo, porque na verdade a contação de histórias só não tem 20 anos como a livraria em função da pandemia, que as atividades de contação ficaram suspensas, o que desencaixou, porque teria praticamente a mesma idade, 20 anos. A ideia da contação ela é tão antiga quanto a ideia da própria livraria. Cidade grande. Lá estudou, os professores gostavam muito dele, aprendeu muito, mas acabou. A livraria em qualquer cidade ela tem que cumprir um papel social e não só meramente um ambiente de comércio. E sempre focado nessa ideia, a contação nasceu com a livraria, ou seja, com a oportunidade de levar para as crianças literatura, ambiente cultural, convívio com outras crianças, conhecer os livros e, evidentemente, com isso, você formar novos leitores no futuro. A contação de histórias, ou melhor, a Hora do Conto, acontece toda terça-feira na Livraria Eureka, em Araras, 6 em ponto. E cada encontro é acompanhado por muitos olhinhos e principalmente ouvidos atentos, todos prontos para mergulhar, pelo menos um pouquinho, em um mundo diferente. E ele tirou a rolha. Quando ele tirou a rolha, a gente começa às 6, procura começar pontualmente às 18. Aí eu leio 2, 3 livrinhos, né? Aí eu conto uma história relativa à história que eu contei ou ao dia, como amanhã é Dia da Mulher, o desenho então hoje é do Dia da Mulher, o livrinho é da mulher. Aí eles pintam o desenho, o Eduardo sorteia uns livros, uns brindes e acabou. Isso aí, meia hora. Sim. Meia hora, 35, até uns 40. Aí as crianças vão embora e na porta eles recebem uma figurinha, porque a gente tem o álbum de figurinhas da livraria. O álbum ele sorteia e a figurinha ele dá quando vem no conto. E muitas vezes já encheram o álbum, já tudo. Quando eu montei a livraria, eu achava que era o dono da livraria. Passou muito pouco tempo até que eu não enxergasse mais dessa maneira. Já há muitos anos eu não me enxergo mais como dono da livraria, e sim como o zelador dela. Ou seja, eu já acho que é como um teatro, como um grupo de dança, como uma orquestra, faz parte do patrimônio da comunidade, a livraria também. Então, hoje a livraria é maior do que eu. Hoje a livraria não me pertence mais, ela pertence à comunidade de Araras. Assim eu enxergo, né? Ela é um espaço que tem que proporcionar não só acesso ao que tem de melhor e mais variado em literatura, como ela tem que se abrir a oportunidades de receber leitores, receber autores, receber interessados em cultura, conjuminar a venda de livros com outras atividades que são também culturais, como Hora do Conto, como lançamento de livros, como sarais literários e coisas assim. Conjuminar. Verbo transitivo direto. 4 sílabas. Significa juntar, unir, ligar, combinar. Geralmente, coisas diferentes.
a mulher pode ser aquilo que ela quiser, tá? E eu trouxe um livrinho sobre uma mulher poderosa. Malala. Todos os dias o Talibã transmite seus alertas. Nada de escola para as meninas, dizem eles. Mas Malala é uma menina corajosa e protesta. Eu tenho direito à educação. Eu tenho direito de brincar. Eu tenho direito de cantar. Eu tenho direito de conversar. Eu tenho direito de ir ao mercado. Eu tenho direito de protestar. A gente volta já. Eu vou estudar, seja em casa, seja na escola. E além disso, eu só tenho um machado. Peraí, o rapaz pegou o machado e bateu na árvore. Fez Eu gosto de ler um livro porque eu gosto que eles saibam que as histórias que eu conto não são da minha cabeça, são dos livros. Porque no fundo o que a gente quer é passar o amor ao livro, sabe? E provavelmente essas histórias ficam trabalhando na cabeça deles. A sessão de contação não me dá chance de conversar sobre a história, mas gruda na cabeça deles. A gente sabe que eles contam em casa a história. Às vezes a gente está olhando ali a criança e ela está brincando, está conversando com outra, está, enfim, na dela. Mas ela sabe tudo. É igual a criança que está brincando e a televisão falando. Ela sabe tudo que está falando lá, né? E isso, a experiência de trabalhar com filosofia, que era uma reflexão sobre tudo que estava acontecendo, me ensinou isso, né? Quer dizer, a gente tem esses 1000 anos de sala de aula e isso facilita a gente nesse ponto. Quer dizer, o livro dá um recado. Quantas vezes eu já fui participar de reunião de planejamento de professores, que o pessoal me convida, e eu vou lá lendo alguns livros chamados infantis, né? Porque o pessoal muitas vezes não conhece, né? Eu tenho obrigação de conhecer. Então, e é uma delícia, né, ter os livros infantis como eu tenho, né? Sim. Eu sempre trago alguns, né? Porque aí conforme o ambiente a gente vai enfiando a mão aqui. Como é o Dia da Mulher, Malala, né? Hoje ela está com 25 anos e quando ela sofreu os problemas ela tinha 7, 8 anos. O Iqbal, esse livro é daqui para lá e de lá para cá, né? O Iqbal não teve a mesma sorte que ela. Ele é daquelas crianças que trabalharam fazendo tapete. Os pais emprestavam dinheiro, né, dos poderosos e os poderosos pegavam as crianças. Porque só as crianças tinham dedinhos para fazer os tapetes. Eu trouxe mais algumas coisas. Por exemplo, esse maravilhoso é um livro. Esse aqui é uma homenagem a nós que tudo está ligado, né? Então, aí, ó. O que é isso? É um livro. Não precisa ler. Como desce a página? Não, não é blog, é livro, etc. Né? Dessa questão do computador. Esse daqui
pato coelho é daqueles há muito tempo distribuído pelo Itaú Cultural. E é sensacional porque mostra a questão do ponto de vista. Isso é um pato ou é um coelho? Então, é o estímulo à observação. Então, a gente traz sempre... E um dos livros que está aqui na minha sacola é esse. Nicolau tinha uma ideia, da Ruth Rocha. Como é que surgem as ideias na cabeça da gente? Então, Nicolau chega num lugar e vai conversar com alguém. Esse alguém está pensando isso. Quando ele recebe isso que a pessoa está pensando, ele ganha uma ideia. E aí ele passa essa ideia para outro. O outro passa a ter duas, a sua e mais aquela. Então é assim que as ideias surgem. Igual quando a gente faz um desenho com uma cor, outra cor. E as ideias se misturam igual as cores. A menina do painel não é legal. Olha lá. Olha lá o desenho, dá um computador, dia da mulher. Pé da árvore, papai olhou, afastou um pouco o mato. O hábito de ler é um hábito que normalmente se forma de pequeno. Né? Normalmente, criança que lê é fruto de pai e mãe que lê, de família que lê. E muitas vezes, não havendo esse hábito na família, foi uma forma de tentar plantar uma sementinha nessa criança, né? E fazer com que ela conviva com o livro desde pequenininho. E eu tenho experiência de vida que comprova que serão adultos mais ecléticos, mais dinâmicos, de cultura mais ampla e mais cabíveis, mais bem recebidos no mercado de trabalho. Uma vez vi em algum lugar a seguinte frase: quem lê vive duas vezes. E nela existe algo ainda mais profundo do que só a palavra. Vai além da experiência de viver através das páginas de um livro. Quem lê vive porque cria empatia, uma sensibilidade aguçada pelo outro, um aprendizado valioso que começa lá atrás, quando apenas crianças ouvimos as histórias de nossos pais, professores, de contadores de história. Mas aí ele escutou uma voz gritando assim: solte-me, solte-me. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Quem está gritando? Sou eu. Eu? Quem? Aonde? Aqui no pé da árvore. Olha bem no pé da árvore. O rapaz olhou, afastou um pouco o mato e achou uma garrafa. Dentro da garrafa, ele olhou bem e falou: credo, parece que tem uma rã. Olhou bem: não é uma rã, é um hominho pequenininho. Abra a tampa, deixe-me sair, deixe-me sair. E ele tirou a rolha. Quando ele tirou a rolha, surgiu um gênio grande. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ficou quase do tamanho das árvores. Você me libertou! Eu estava cansado de ficar dentro dessa garrafa. O rapaz ficou até assustado. E aí então o gênio falou: eu vou quebrar o seu pescoço. Você vai morrer.
Credo! Eu salvei você, você vai me matar? Não pode! Quantos pais já falaram para mim como é diferente a atenção deles quando eu leio e quando eu conto? Porque quando eu leio é um ritmo. Sim. Inclusive assim, se eu tiver rouco, me cansa muito mais ler. Sim. Porque na leitura você está no livro, né? Sim. Aquele é o ritmo. E na contação você vai dando o ritmo Sim. da sua fala. Ah! O rapaz muito esperto falou assim, eu não acredito que você estava fechado aqui na garrafa. Desse tamanho nessa garrafinha, desse tamanho numa garrafinha, eu duvido. Ah, o gênio foi ficando pequeno, foi ficando pequeno, foi ficando pequeno. Entrou na garrafa, ele fechou a garrafa. Não. Teve algum momento, assim, na contação que marcou o senhor, que o senhor se emocionou, que ficou marcado, assim? A gente sempre a gente capta alguma coisa, né? O principal é que só o contador sente aquele olhar da criança, sabe? Aquele olhar de atenção. Então ela fica vidrada naquilo. Mas é uma atenção que puxa a gente, né? O tio Sartre falava que o olhar rouba a liberdade da gente, vira a gente no avesso. Quer dizer, o olharzinho da criança é isso. E a gente vê, quer dizer, por que um pai traz uma criança de 1 ano? Porque ele acredita no valor da leitura, no valor da história, né? Quantos pais contam, será, histórias para as crianças? Então essa é a emoção, né? Você encontrar, eu me lembro de você na livraria, eu me lembro de você contando histórias. É muito legal, assim, esse lidar com a criança, ensinar, de ter esse cuidado, ao mesmo tempo a gente se surpreende com elas o tempo todo. E ter cuidado não significa não deixar a criança por dentro. Com certeza. Né? Eu trabalhei com certeza. crianças nas épocas de Isabela Nardoni, que foi jogada, na época que aqui em Arara se pôs fogo em ônibus. E tudo isso eu tratei com as crianças. Por quê? Porque era o dia a dia deles. Não dá para os pais fechar as crianças. Então isso faz parte. Né? Isso é... Com certeza. Você tem que falar do Dia da Mulher. Sim. Como? Aí é o desafio da Aí gente. é o detalhe. Aí é o... A sensação é sempre muito engrandecedora. Vou tentar ser objetivo. A Hora do Conto não dá receita nenhuma, já visto que ela é uma atividade gratuita. Nós nunca fomos e não seremos patrocinados por ninguém. É um evento puro e totalmente feito pela livraria. Porém, nós temos um ganho marginal, porque a alegria, a energia, os bons fluidos, que essas crianças, bem como seus pais, os responsáveis que as acompanham, trazem para dentro desse ambiente, é magnético, é rejuvenescedor, é revigorante. Então isso não tem preço. E mais do que a recompensa de ver as crianças participar do conto, é vê-las adultas e no que elas se tornaram, e você saber, dentro de uma humildade considerável, que uma pequena responsabilidade por aquilo você tem, uma pequena participação daquele sucesso, certamente você tem. É uma esperança, né? Você vê aquela criança que não é você, é diferente, mas é uma crença, né? Você acredita num mundo
que pode ser melhor do que esse que a gente vive, né? O mundo não é uma linha reta, a gente tem esperança, né? Que isso venha a acontecer. Com certeza. Então, eu acredito que a gente faça um bom trabalho por causa disso. Tudo quanto era curativo sarava, porque ele passava o paninho mágico. E ele virou um médico super afamado. E ele e o pai viveram felizes. Uma esperança, um sopro de vida, uma nova página no livro que é de todos nós. Até o próximo programa.